Mensagem sobre o que é um lar e o que é uma família. O lar, ele pode até se desfazer, mas a família é um elo indissolúvel. Lar pode ser qualquer lugar, mas aonde seja esse qualquer lugar que você esteja, você sempre vai estar linkado ou linkada à sua família. Você pode até tirar o sobrenome da sua família. Você vai continuar linkado à sua família espiritualmente. Não adianta. Foi de lá que você veio. Foi a sua primeira casa. E a primeira casa, a gente não esquece. Principalmente a mãe. A mãe é a primeira casa de todo ser humano, de todo ser vivo, dos animais também. A mãe é a primeira casa. É onde você residiu pela primeira vez. Quando estava se tornando humano. Uhum. Não esquece disso nunca. Nunca esqueça disso. Vocês aí que são filhos ingratos, como dizem as mães de vocês, vocês que são filhos narcisistas, filhos perversos, você que não sabe respeitar a mãe dos seus filhos, hum? Pensa nisso. Você morou a primeira vez em uma casa chamada mãe. Tá bom? Seja você narcisista ou não. Seja você quem for, a sua primeira casa foi o útero da sua mãe. Pensa nisso. Oi, olá, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, sou Jane. Se for a primeira vez que você está vindo aqui, por favor, se inscreva, comente, compartilhe, dá aquele like duplo e ative as notificações para poder você receber o aviso do YouTube quando eu postar um vídeo. Muito obrigada. Se você não quiser morar nessa casa, pode visitar, fica à vontade, seja bem-vindo ou bem-vinda. Mas sempre deixa aquela gratidão, tá bom? Compartilhe também com seus amigos, com os inimigos principalmente. Moradores da casa, meu carinho, meu beijo. Tudo de bom para vocês, muito obrigado por tudo. Eu estou adorando essa comunidade que está se formando aqui. Estou amando. Só tenho que agradecer a vocês. Bem, nosso tópico de hoje é o seguinte. Muitas vezes eu não encontrei um título para esse vídeo, mas nós tomamos uma decisão, agimos de uma forma dura, assertiva, com alguém abusivo, ou com um filho abusivo, né? Porque tem muitos filhos que abusam. E aí depois a gente sente culpa, vergonha por ter dito, ou ter feito, ou ter tomado aquela atitude. Então, você não pode ser duas pessoas. Ou você é ou você não é. Se você foi duro com seu filho, se você foi duro com sua esposa, foi duro com com seu marido, porque eles foram abusivos com você, mantenha, tá? A sua postura, a sua compostura. Você não pode ter pena, você não pode sentir vergonha por ter sido dura ou duro com alguém que perdeu o controle e te ofendeu e te machucou, ok? Também você não pode sentir vergonha
por ter falhado em alguma coisa. Desculpa, gente. Quando você fica na dúvida, você não está sendo autêntico nem original. Fez, fez. Falhou, falhou. Pronto, acabou. Tá bom? Mas isso eu estou falando quando alguém te provoca. Quando alguém tira você do seu centro. Quando você... Existe uma coisa que a gente tem que ter. É responsabilidade por aquilo que a gente faz. Por aquilo que a gente diz. Porque o importante é como você fala com você. É como você tem um diálogo com você. Como você se trata. Porque depois de você ter sido dura ou duro com alguém que te ofendeu, com alguém que ultrapassou os limites, e você se arrepender, e você for lá pedir desculpa, e você for lá cair de joelho, e você for lá ficar paparicando essa pessoa, é como você não fosse você. É outra pessoa. Sabe? Quando as pessoas dizem assim, fulano tem duas caras. Um dia é uma pessoa, outro dia é outra. Você não quer ser taxado de uma pessoa de duas caras, né? De uma pessoa que faz uma coisa agora e daqui a pouco você está arrependida. Ou arrependido. Então você tem que ter saber responsabilidade, você tem que ter responsabilidade com aquilo que você faz, com aquilo que você diz, com aquilo que você pratica. Então se trate com respeito. Se trate como você gosta de tratar as outras pessoas. Se o narcisista tratasse os seus queridos, né? Queridos entre aspas, porque para narcisista não existe queridos. Mas se o narcisista tratasse as pessoas que convivem com ele, as pessoas que ajudam eles, que cuidam deles, da mesma forma que eles tratam as pessoas fora de casa, né? Se eles dessem o mesmo tratamento, não tinha conflito, não tinha problema. Porque narcisista trata as pessoas de fora civilizadamente. E dentro de casa, agressivamente. Então, não sinta vergonha de você. Não sinta vergonha de alguma coisa que você fez correto. E se não estava correto a sua reação, você vai primeiro dar uma pausa e depois você vai ver o que é que você vai fazer. Às vezes, nós pedimos desculpas a alguém que nos ofendeu, a alguém que nos machucou. Imagina se isso é certo, gente. Isso é certo? Você pedir desculpa a alguém que te ofendeu? Ninguém é santo. Existem momentos que a gente faz coisas para aborrecer as outras pessoas. Então, não é como se você quisesse estar sempre certo, se você quisesse sempre fazer as coisas certas. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre responsabilidade, sobre o que você diz, sobre o que você faz e sobre o que você pratica. Não importa o que você quis dizer, como foi que o outro entendeu. Porque se você não tiver compostura ou postura diante de situações abusivas, é como se você fosse a pessoa responsável pelos conflitos. O que você me diz sobre isso? O
que você pode dizer depois que o conflito se dissolver no outro dia ou mais tarde. Você vai chegar para a pessoa e dizer o seguinte: lamento ter usado determinadas palavras. Mas nunca dizer que você foi errado ou errada. Você reagiu a uma situação de provocação. Lembra disso, tá bom? Lembra disso. Antes de você se sentir culpado ou culpada, você reagiu a uma situação de agressividade, de ofensa, de provocação. Então, se você usou palavras pesadas, palavras ofensivas, você pede desculpa por ter usado aquelas palavras, não por ter reagido, porque você foi provocado e provocada. Então você diz: lamento ter usado aquelas palavras com você. Os limites que você pratica na rua com as outras pessoas, deve sim praticar em casa. Porque normalmente as pessoas têm limites lá fora. E dentro de casa não tem limites. Acha que podem fazer o que bem querem com as pessoas que convivem, com as pessoas que dormem, com as pessoas que sentam na mesa para se alimentar, com as pessoas que cuidam delas, tá? Então elas pensam que porque vivem com aquelas pessoas, elas podem ser desrespeitosas. Sabe uma coisa que me irrita e uma coisa que eu fico sempre me perguntando? Por que que essas pessoas que são agressivas domesticamente, elas nunca pensam que vão voltar para casa? Por que será? A casa, o lar, é o porto seguro de qualquer pessoa. É para lá que você volta todos os dias. Então, é lá que você tem que começar a praticar ser uma pessoa decente, ser uma pessoa de responsabilidade. É dentro do lar que você tem que começar a praticar os limites. São para aquelas pessoas que você desrespeita, que você trata mal, que você ofende, que você fere, que você machuca, que você volta todos os dias. E essas mesmas pessoas te recebem. Imagine você sair cansado do trabalho, você enfrentar um dia de caos no trânsito e você chegar em casa e a fechadura está trocada. Você não pode mais entrar. Você já imaginou a frustração, o trauma? Se você pensar nisso, você vai assumir responsabilidades e vai se tratar para se curar e nunca mais desrespeitar aquelas pessoas que te recebem nos momentos que você está cansado, desiludido, que você volta do trabalho, que você volta das suas farras, que você volta das suas traições. É para o lar que você volta. É para aquelas pessoas que você humilha, machuca, ofende, fere. É para elas que você volta. Sempre. Por que que você não pode ser gentil com essas pessoas? Se elas estão sempre lá para vocês. Aqueles que estão lá fora, que você tem limite, que você respeita, que você agrada, que você faz sacrifícios, não é para eles que vocês vão voltar. Vocês vão voltar para aqueles que vocês deliberadamente machucam. Pessoas que fazem isso
não exercem a sua humanidade. Pessoas que fazem isso não entendem o que significa família, muito menos o que significa um lar. São pessoas brutas, desumanas, rudes, ignorantes. É preciso um pouco de humanidade para entender isso. É preciso exercitar o seu lado holístico para poder você entender o que é família e o que é um lar. Hum? Aí você pode me dizer assim, sim, mas lá tá todo mundo que não trabalha, eu dou um duro danado, eu boto tudo dentro de casa. Você assumiu essa função, você assumiu essa responsabilidade. Ninguém meteu a faca na sua garganta para te obrigar a fazer isso. Foi você que assumiu ter uma família. Foi você quem assumiu ter um lar. Então, faça desse lar e dessa família a sua responsabilidade. Infelizmente, muitas pessoas esquecem disso. Esquecem da sua responsabilidade, que assumiu quando desejou, quis e constituiu uma família. Então, a maioria esquece que vai voltar para casa, que é lá que eles moram, que é lá que eles encontram abrigos. Isso é algo para você ter em mente. Toda vez que você quiser abrir a boca para vomitar os seus lixos internos em cima das pessoas que cuidam de você. Tenha isso na mente antes de você bater, antes de você maltratar, antes de você xingar e antes de você depreciar sua mulher, seu marido, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Família, boa ou ruim, você queira ou você não queira, é um laço indissolúvel. Entenderam? Hum? Não adianta você não querer a sua família. Não adianta você fazer e acontecer com a sua família. Não tem como dissolver esse laço. Pelo menos nessa vida, não. Se existe outra, você pode até fazer a opção. Mas nessa vida, não existe opção. Entenderam? Então as pessoas pegam seus estresses do trabalho, seus estresses do trânsito, suas frustrações de infância, seus traumas da infância, seus traumas disso, seus traumas daquilo, para vomitar e derramar em cima das pessoas que estão em casa esperando abrir a porta para essa pessoa entrar. Se você continuar vomitando os seus lixos internos em cima das pessoas que te amam e que cuidam de você, um dia elas vão apodrecer, porque elas não vão aguentar. Ou elas vão se tornar iguais a você e vai fazer com você a mesma coisa, ou elas vão te deixar, querido e querida, tá bom? Elas vão pegar a mala delas e elas vão embora para um lugar onde elas sejam respeitadas, tratadas com decência e com humanidade. Coisa que você, querido ou querida, não fez. Tá bom? Somos humanos. Precisamos de várias coisas para nos relacionarmos com as outras pessoas. Não somos porcos que só vivemos de comida. Precisamos ter emoções, desejos, excitações e outras coisas mais que um humano provoca no outro. Coisas saudáveis, de mentes saudáveis. Então, o que é que você precisa?
para ser bom pai, para ser boa mãe, para ser bom filho, para ser bom companheiro ou boa companheira, é se autoavaliar. A melhor coisa que um ser humano pode fazer, coisa mais maravilhosa, é a autoavaliação. Existem dois tipos de pessoas. Uma são os hipócritas. Os outros são o outro tipo de pessoa é aquela que está sempre se justificando. Você sabe por que você sabe por que você não xinga seu chefe? Porque você sabe que ele vai te mandar embora. Sabe por que você não xinga seu amigo? Porque você sabe que você vai perder a amizade. Sabe por que você não bate nenhum homem ou nenhuma mulher mais forte e maior do que você? Porque você sabe que a polícia vem, te pega e te prende. Então, a sua covardia faz com que você maltrate aqueles que cuidam de você. Quando você chega cansado em casa, aqueles que abrem a porta para você entrar, aquela ou aquele que te dá amor e prazer na intimidade. Porque eles são vulneráveis. Sabe por que eles são vulneráveis? Não é porque você sustenta a casa, não, querido nem querida. É porque eles te amam. E quando a gente ama, a gente é vulnerável. E vocês maltratam porque são covardes. O que é que você me diz sobre isso? Não despeje os seus lixos internos, as suas frustrações do dia a dia, o seu estresse da rua ou do trabalho em cima de alguém que é o teu suporte emocional. O que é que você me diz sobre isso? Sabe por que essas pessoas fazem isso com vocês? Porque elas te conhecem. Elas sabem que você não vai tirar o emprego delas. Elas sabem que você não vai chamar a polícia para elas. Elas sabem que você não vai contratar, no caso de brasileiros, um policial corrupto para te dar uma surra e te quebrar todinho. Então é por isso que você abusa dessas pessoas. Porque você sabe o quanto elas amam vocês. E o quanto vocês são covardes. Qualquer pessoa que maltrata um vulnerável, porque quem ama, quem gosta, a família, ela é vulnerável. Ela aceita muita coisa, única e exclusivamente por amor. Eu já disse a vocês que eu não gosto muito de falar sobre família, sobre pai, mãe, filho, porque isso me irrita. Deveria ter todo mundo, quando fosse para a escola primária, tá? Saiu da escola primária, vai entrar no secundário, aula como ser pai e mãe, aulas de relacionamentos, principalmente relacionamento romântico, que é onde se forma a família. Muitos conflitos não iriam existir. Então é isso. A autoavaliação é importante. Vocês têm ideia? Vocês têm alguma ideia de quantas ameaças eu recebo por dia? Quando eu abro minhas redes sociais, e às vezes nem preciso abrir minhas redes sociais. Vocês têm ideia de quantas ameaças eu recebo? Vocês já pensaram se eu não me autoavaliasse?
e a pressão que eu vivo em trabalho, com família, com isso, com aquilo. Eu passei 3 anos com uma filha super, super, super doente. Mas antes já tinha o histórico, né, que todo mundo sabe que ela passou. E foram 5 anos de luta. E agora mais 3 anos. Raramente eu chegava aqui me descabelando e, e deixei de fazer o meu trabalho. E passando pressão por todo lado. Com vizinhos, no trabalho que eu tinha fora e com outras pessoas que eu nem conheço e nunca vi. Vocês têm uma ideia? Não, né? Mas um dia vocês vão saber. É texto de ódio que eu recebo. Você já pensou se eu sentasse aqui na minha cadeira e desmoronasse, começasse a chorar e me lamentar e me descabelar e... Já pensou? Então eu preciso entender que isso que as pessoas fazem não é comigo. O problema não é comigo. O problema é delas. São elas que estão doentes, não sou eu. Então não posso tomar isso como pessoal. É claro que me afeta. Eu sou um ser humano. E por mais que eu estudo, por mais que eu pesquise, por mais que eu seja treinada, eu continuo sendo um ser humano. Eu tenho sentimentos e emoções. E de alguma forma eu vou ser atingida. O que eu não posso é agir como essas pessoas. Então eu me cerco de pessoas que possam me orientar. Ex-professores, pessoas que estão distantes, pessoas que me treinaram. São com essas pessoas que eu vou encontrar suporte. Recentemente aconteceu uma coisa no trabalho que eu estou chocada até agora. Mas eu não reagi, não questionei, não falei nada. E não vou falar. Fiz o que tinha que ser feito. Vocês já pensaram se eu perder minha cabeça e agir como narcisista? Quando alguém me pressiona, quando alguém me ofende, quando alguém me machuca, quando alguém machuca um familiar meu, eu tenho que manter equilíbrio, gente. Eu não sofro de distúrbio de personalidade. Pelo menos acho que não, né? Quando eu sou muito pressionada, eu fico quieta. Eu fico em silêncio. Vocês já sabem por quê, né? Para encontrar o meu equilíbrio, a minha resposta. A emergência deles em me ferir, em me machucar, em me ameaçar, não é a minha emergência. Então eu procuro manter a compostura, porque quem machuca, quem ofende, quem fere, quem humilha, quem difama, não tem compostura. Então eu procuro manter minha compostura diante de tudo que eu recebo e de tudo que eu leio e ouço. Então eu exerço a minha autoridade, porque a autoridade não é ter um distintivo aqui no peito, não, tá? Esse é ser um profissional. Mas todos nós podemos ter autoridade. Porque é muito, muito, muito fácil você mandar um e-mail ameaçando e xingando a pessoa. Você mandar um texto. Ou você fazer um comentário depreciativo. É muito fácil, gente.
Mas dificilmente essas pessoas teriam coragem de chegar na minha frente, cara a cara, e dizer isso. Porque eu mantenho a minha compostura e eu sei como agir com essas pessoas. Autoridade é uma tática de forte influência. E vocês são autoridades. As pessoas sempre vão te respeitar quando você se afirmar como uma autoridade. Não é autoridade para eles, queridos e nem queridas. Você é autoridade para você. Sabe o que é autoridade? É autorrespeito. Quando você se respeita, a pessoa vai pensar duas vezes. Ela pode te desrespeitar mandando e-mail, mandando texto, ou fazendo comentários depreciativos, ou fazendo outras coisas que sabe que vão te atingir. Mas elas não chegarão até você por causa da sua autoridade. Vocês estão entendendo o que é autoridade pessoal e autoridade oficial, autoridade social? São coisas diferentes. Autoridade é você ter postura sobre quem você sobre quem é você. É você ter firmeza no seu tom de voz, nas suas atitudes. É você assumir responsabilidade por você, pela pessoa que você é. Eu não posso ser passiva, porque se eu for passiva, uma hora eu vou explodir. E se eu explodir, eu vou me igualar a essas pessoas. Quando você explode com um narcisista, ou seja lá com sua mãe, com seu filho, seja lá com quem for, você desce ao nível dessa pessoa. Você tem que saber usar as palavras. Linguagem de eficiência, entendeu isso? Quando você age de uma forma irresponsável, porque é o seguinte, certas palavras podem desanimar ou ativar as outras pessoas. Então você precisa saber usar as palavras, mesmo quando você está com raiva, quando você está machucado, está ferido. A gente deve valorizar tudo que a gente pensa e tudo que a gente fala, porque é o seguinte, palavras são moedas de ouro, tá? Tem valor, palavra tem valor. Então, as palavras, elas são como moedas de ouro. Você não pode pegar as suas moedas de ouro e jogar aos porcos e jogar no lixo, porque você está tirando o seu valor, porque as palavras saíram da sua boca. Você jogou o ouro fora. Por isso que você tem que pensar antes de falar. Você tem que pensar antes de agir, impulsivamente. Isso é assumir responsabilidade. Então, lembra, palavras são como moedas de ouro. Tem valor, tá? Valor para você e para o mercado. Entenderam o que é que eu estou falando? Vocês analisaram assim, bem lá no fundo mesmo do que eu acabei de dizer para vocês? Quanto mais importante forem as palavras que você proferir ou verbalizar, mais valor elas têm no mercado. Mais dinheiro você está investindo em você.
Quanto mais peso e impactante for o que você fala. Portanto, essa coisinha, porque você não presta, quem não presta é você. Por favor, né? Por favor. Isso não vai te levar a nada, não vai acrescentar nada e você passa a ser considerada nada. Porque se você vomita, tem gente que vomita, tem gente que não fala. Quando você vomita, você está perdendo um tempo precioso que você deveria estar aproveitando para valorizar mais as suas moedas de ouro. Tudo que a gente fala de negativo impacta negativamente na nossa vida. Tudo que a gente fala de positivo ou de valor vai impactar positivamente e vai ser um investimento na nossa vida. Então, quando você recebe negatividade, você reage com negatividade, é o que você vai ter. Então, assuma a responsabilidade por aquilo que você fala, por aquilo que você diz. E se você não tem capacidade de reagir de uma forma impactante, positivamente, cala, dá um passo atrás, respira fundo e vai para aquele lugar na sua mente. E lembre-se sempre, aquele lugar da sua mente que te dá paz. Lembre-se sempre, a emergência da outra pessoa não é a sua emergência. Portanto, você não tem que brigar na hora que a pessoa quer brigar com você. Isso não é uma regra. A pessoa quer causar um conflito, mas você não quer. Então, se afaste daquele ambiente naquele momento. Dê uma pausa para poder você não entrar no jogo negativo. Isso vale para tudo na vida. Beijo no coração. Tchau.